Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo seja conosco a cada dia. É muito bom estarmos juntos, louvando ao Senhor das nossas vidas, não é? Nós vamos ler a palavra de Deus, é claro, mas antes queremos também estar incluindo, né, também um pedido. Agora é agradecimento, né? Obrigado pela luz. Gratidão. Nós pedimos a oração, Rosinda compartilhou também em favor da Alice, né? É neta da Ana Alice, sobrinha de Rosinda, e é neta da sobrinha da Rosinda, tá? E ela teve um problema de saúde muito sério, muito grave. Ela estava bem, uma menina aparentemente tudo normal, 5 anos, né? 5 aninhos, e veio uma pneumonia. Tratando da pneumonia, aí surgiu outro problema e ela ficou então paralisada, totalmente paralisada, tá? Sem nenhum sinal. E aí foi hospitalizada e ficou aí, creio que mais de um mês no hospital, né? Aproximadamente aí, quase 2 meses. E agora está em casa. Então ela começou a voltar, né? Está voltando e continuando o tratamento em casa. Agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos recursos, né? E agora que pedir também, agradecer e pedir que continuemos a orar, né, para que ela possa ser restabelecida de forma plena, né? A Jaqueline depois pode dar mais detalhes sobre essa questão aí do que aconteceu de fato com ela, né? Algo que abalou a família muito durante esse período. E agora, né, essa situação da Duda também, e assim a vida segue, né? Mostrando que precisamos de Deus em todo o tempo, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas, né? Nós não temos controle, pensamos que temos. Assim, meus irmãos queridos, nós vamos ler a palavra de Deus, pensando nesse assunto da reforma, tentando fechar, e eu quero compartilhar aqui um resumo com os irmãos nessa noite, para fechar, né, esse período, esse estudo, né, tão bom, tão pertinente. E quero ler inicialmente com os irmãos Romanos 11, verso 33. Romanos 11, verso 33. Na minha versão, então, diz assim, meus irmãos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A sola de hoje, né, como assim, né, somente a glória, né, e o entendimento, né, em relação a esta ênfase, né, a esta verdade, que Deus seja, né, glorificado tão somente. Então nós não vamos repartir, Deus não reparte a glória dele, como a palavra dele também diz, com ninguém. Porque aqui nesse versículo, nesse texto, já resume bem o que a Bíblia nos ensina a respeito da majestade de Deus, da glória de Deus, da soberania de Deus. E Martinho Lutero, ele compreende bem esse aspecto no momento em que estava vivendo, e ele vai estar, né, colocando como defesa, né, da fé, com argumentos, né, com a base bíblica em relação àquilo que ele entendeu pelas Escrituras, e ele exalta então esses pontos importantes, essas doutrinas importantes, né, em relação à fé, à Escritura, a Jesus Cristo, né, a graça,
e Deus, o Senhor absoluto, e quando, né, naquele momento conturbado, né, e também nós vivemos, podemos, né, fazer um paralelo em relação ao que nós vivemos hoje também, com muita confusão em relação às doutrinas bíblicas, não é? Porque há uma busca de agradar a si mesmo, né? De agradar a si mesmo e de agradar o outro e de fazer aquilo que agrada mais, né? Viver segundo aquilo que agrada mais, que curte mais, que é mais cômodo e é mais confortável. E nós, então, precisamos estar atentos em relação a isso, porque hoje, né, nós vivemos, nossos filhos e nossos netos, né, as crianças estão vivendo esse grande dilema, porque é o dilema do descartar aquilo que não gosta, não é? E não quer ter paciência, né? E então Salmo 40 para eles não vale nada, né? Está descartado, Salmo 40, né? Porque a Bíblia fala que para esperar com paciência no Senhor, né? E de forma que nós temos aí esse desafio imenso, como pais, avós, tios, né? Professores, educadores e tudo mais, para essa geração que está chegando com o smartphone na mão, né? A geração do YouTube, né? Então, tudo que não gosta é só passar o dedo, é só descartar, né? Não gosta, e se está demorando também, né? Passa para outro, né? E assim tem essa opção, né? Muitas opções, de forma que, obrigado, meu queridão, nós temos aí também um tempo de imenso desafio e também confusão para ser resolvido, né? O que nós precisamos estar lembrando é de que a reforma, então, ela se deu porque o mundo estava naquele período também muito conturbado, como nós já ouvimos anteriormente. E para o nosso entendimento, irmãos, eu creio que vou tentar ler mais do que comentar, por causa do nosso tempo, nesse resumo que preparei, né? E tem como partida, né, grande motivação para Martim Lutero, que foi o grande reformador, mas não foi sozinho, né? Ele não fez nada sozinho. Deus o abençoou. Para tudo tem o seu tempo, né, como a Bíblia fala. Então Deus foi preparando, né, a história para que naquele momento fosse possível satisfazer os anseios, né, e ter então uma reforma onde, né, a humanidade fosse chamada, né, fosse despertada para um viver voltado para as Escrituras, para o temor a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar, para colocar Deus como o mais importante, sim, né? Como buscar a Deus em primeiro lugar e deixar, né, tudo que gira em torno do ser humano, né, do interesse puramente humano, material, né, a busca das coisas, né, o esforço pelas coisas, o esforço sem equilíbrio das coisas que vão passar, né? Coisas que nós precisamos, mas que precisamos estar sendo tratadas com equilíbrio. E naquele momento, então, a religião estava sendo usada, né, para essa busca de coisas e de riquezas de uma forma totalmente desequilibrada. E Martim Lutero, ao estudar a palavra de Deus, né, e ter a ação de Deus na sua vida, ele vai ser despertado. E um dos textos que o desperta muito é: o justo viverá pela fé, não é muito citado, em Romanos 1,17, que está lá em Abacuque, né, capítulo 4, né, Abacuque 4, deixa eu
eu marquei aqui até para poder não falar errado, é 2 verso 4, né? Quando Abacuque vai falar, né, sobre a questão da invasão dos caldeus, dos babilônios, né? E vai falar também em relação a tempo, né? E ele diz lá, porque a visão é ainda para o tempo, verso 3, determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Paulo, então, ele também entende essa grande verdade e vai colocar também lá, falando aos romanos, sobre esse aspecto importante que ele é para a nossa vida, né? Para a nossa vida de dependência de Deus. O texto de Romanos 1,17 foi fundamental para que surgisse a reforma protestante no século XVI. Quando Martim Lutero leu essa mensagem das Escrituras, foi convencido de que a nossa justificação não se dá através das boas obras, mas através da fé. A reforma protestante foi um termo, né, pejorativo empregado pelos católicos romanos àqueles que protestaram contra o sistema religioso da época. Mas esse termo foi assimilado e usado a partir do século XVI até nossos dias para designar os grandes fatos vividos pelos que desejavam e desejam pautar sua vida religiosa segundo a Bíblia. Nesse dia 31 de outubro, né, como já vimos, né, os evangelhos de todo o mundo comemoram a reforma protestante, a reforma do século XVI. Anos atrás, quando o Conselho Internacional sobre a Inerrância Bíblica estava no estágio de formação, Francis Schaeffer disse numa das primeiras reuniões: se não fizermos alguma coisa sobre o afastamento do alto padrão bíblico por parte dos evangélicos, não mais teremos uma igreja evangélica para passar a nossos filhos. Ele tinha razão, porém o problema se agravou muito mais. Se não evitarmos grande esforço para recuperar e confessar a verdade da palavra de Deus, como fizeram os reformadores, não mais teremos uma igreja neotestamentária para passar adiante, né? E é isso que está acontecendo, né? Hoje está acontecendo isso aí, tá? As igrejas, né, que querem crescer rápido, passa por cima de tudo isso aí, né? Porque o negócio é agradar as pessoas, né? Então vamos agradar. Se está agradando, tá bom. Então esse é o lema, de forma que há uma visão, há um olho muito grande, podemos dizer assim, para números, né, para quantidade, e não importa qualidade, né? Mas o justo viverá pela fé. A gente não pode esquecer disso, tá? Que foi a reforma protestante? Dependendo do ponto de vista, poderíamos ter vários conceitos. No entanto, consideramos a reforma como um movimento de retorno aos padrões bíblicos do Novo Testamento. Isso expressa a realidade da reforma protestante, pois tudo o que se fez tinha a finalidade de levar as pessoas a se aproximarem de Deus através de um relacionamento profundo com Ele. Por que aconteceu a reforma protestante? Alguns fatores contribuíram para que acontecesse a reforma. Entre eles, podemos destacar os seguintes: as mudanças geográficas. O século XVI foi a era das grandes navegações, realizada pelas superpotências Portugal e Espanha, e, consequentemente, das grandes descobertas. Com isso, o mundo se limitava mais à Europa, mas o novo mundo trouxe novos horizontes de conquistas e expansão, né? O Brasil faz parte desse novo mundo, e a sua descoberta foi no ano de 1500, né? Então, mudanças políticas. Surgem as nações-estados. A Europa começa a se fragmentar em países independentes, politicamente uns dos outros. Surgem países como a Inglaterra, França, Espanha, Portugal e etc. Com isso é natural o desejo de cada governante de sentir-se livre de um poder central e dominador que era o papado, né? Porque até então
o Papa era que mandava no mundo de então, né? E tudo era pedido autorização ao Papa, né? Inclusive os navegantes, né, para fazer qualquer viagem, buscando, né, descobertas, né, descobrir algum território, tinha que passar, né, por autorização do papado, né, do Papa e dos seus auxiliares. Era um poder centralizado, né? Mudanças intelectuais. Há grandes transformações intelectuais com o surgimento dos humanistas cristãos, os quais tiveram um interesse profundo pelo estudo das escrituras sagradas e das línguas originais. Começaram a fazer uma comparação entre o Novo Testamento e o que a Igreja Católica Romana estava vivendo. Entre esses humanistas, podemos destacar Desidério Erasmo, ou Erasmo de Roterdã, que influenciou os reformadores com o seu Novo Testamento grego. Mudanças religiosas. O autoritarismo da Igreja Católica Romana era insustentável. O catolicismo não satisfazia os anseios espirituais do povo, que buscava uma religião satisfatória e prática, que respondesse às suas indagações e expectativas. Onde aconteceu a Reforma Protestante? A Reforma aconteceu na Alemanha, mas logo se espalhou para outros países como a Inglaterra, Suíça, França, Escócia, etc. Em cada país, podemos destacar um líder que levou avante esse movimento. Quando ocorreu a Reforma? A partir do final do século XVII, do final do século XII, começam a surgir alguns movimentos na Europa que pediam mudança dentro da Igreja Católica Romana. Entre eles podemos destacar dois grupos: os valdenses com Pedro Valdo na Itália e os cataritas na França. É o que vai se chamar de contra-reforma, né? É o que vem acontecendo antes, e vai aquele movimento, né? Já é um despertamento, é um anseio, né, de grande parte do povo, né, e daqueles que começaram a estudar mais, né, a ter uma visão aberta para a vida, né, para a questão social, religiosa, né, buscando estudar as escrituras, né, e o sentido certo, a interpretação adequada da Bíblia, né, e então isso foi sendo, né, combustível para que a reforma acontecesse. Também surgiram alguns homens que podemos considerá-los pré-reformadores, como John Wycliffe, na Inglaterra, no século XIV, né, por volta do ano 1384. John Hus, na Alemanha, no começo do século XV, lá por volta de 1415. Jerônimo Savonarola, da Itália, no final do século XV, lá no ano de 1498. Né? Então nós vamos tendo esses líderes se destacando e fazendo, né, as suas teses, defendendo as suas teses em relação à busca de liberdade. A Reforma Protestante, no entanto, só aconteceu no século XVI, na Alemanha, quando o frade agostiniano Martim Lutero afixou as 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Era o dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, quando milhares de peregrinos afluíam para Wittenberg para a comemoração do feriado do dia de Todos os Santos e Finados, que acontecia no dia 1º e 2 de novembro de cada ano. Era costume pregar nos lugares públicos os avisos e comunicados. Lutero aproveitou a oportunidade e, através de suas teses, combatia as indulgências que eram vendidas por João Tetzel, com a falsa promessa de muitos benefícios. Ele dizia que, se alguém comprasse uma indulgência para um parente falecido, no momento em que a moeda tocasse no fundo do cofre, a alma saltava do inferno e ia direta para o céu. Então, era isso que acontecia, irmãos. Eles vendiam para os fazendeiros, né, para os coronéis, esses títulos, essas indulgências, por uma soma imensa de dinheiro, por causa da ignorância deles, para perdão dos pecados que eles viessem a cometer antes de morrer, para que quando morressem eles já estivessem absolvidos.
Então, esses grandes, né, latifundiários da época, eles pagavam a fortuna por aquela indulgência, para ele, para a esposa, para o filho, para a filha, para a família toda, né? Então já estavam garantindo a salvação deles, né? Estavam livres do sofrimento do inferno e do purgatório, tá? E de forma que isso aqui não é uma invenção, tá, irmãos? A história retrata isso aqui de uma forma fiel. E para a gente, né, é algo assim, né, hilário, né? Mas, sim, meu irmão. Sim, pois é. Então, como falei, né, em relação à história, nós não estamos em tempos diferentes, né? Porque hoje também ainda se vende, né, alguma coisa, né, ou muitas coisas que trazem lá da chamada Terra Santa, né? E fragmento disso, fragmento da cruz de Cristo, no pedaço de não sei de quê, né? E aí como sendo abençoado, né, ungido, para então essa confusão ainda acontece e só vai resolver conhecendo as Escrituras, né? Conhecendo as Escrituras, né? E conhecendo as Escrituras que está na pessoa de Jesus Cristo, né? Que é a luz do mundo, que é também o pão, né, do céu para nós. Então foi isso que foi motivando os chamados reformadores. E, meus irmãos, muitos perderam a sua vida, né? Foram sentenciados à morte. E teve excesso dos dois lados. Teve excesso do lado dos católicos romanos, por parte, né, da liderança do Papa, como teve excesso pelos protestantes, que também, em algum momento, chegaram a pegar em armas, né? E teve luta armada, né? De forma que a gente vai estar encontrando, né, que o próprio Zwinglio foi morto em batalha, chegou a pegar em arma, né? Porque achou que não ia ter mais recurso, né? E aí foi para o enfrentamento armado, né? De forma que foi uma pessoa importantíssima, né? Deixa um legado, mas também mostra que o ser humano não é perfeito, né? Nenhum ser humano é perfeito. Quais foram os principais reformadores? Na Alemanha, Martim Lutero. Na Suíça, Zwinglio e João Calvino, né? Esses dois se destacaram. Quais foram as principais obras de Lutero? Lutero expressa suas ideias através de 3 obras importantes, né? A primeira é a liberdade cristã. A segunda é apelo à nobreza, né? Lutero faz um apelo para o povo se unir, né, contra a Igreja Católica Romana naquele tempo, né? Se unir, né, não no sentido de combater, né? Lutero teve uma postura de pacificador, tá? Ele sempre recusou a força, as armas, né? Os embates com armas, né? Sempre foi moderador, né? Pacificador. Ainda que em um momento ele concorda com a luta armada, mas ele, mesmo assim, ele tenta dissuadir, e por causa dele dissuadir, morreram mais de 100 mil camponeses. Naquele momento ele era para deixar o enfrentamento, mas ele mandou, ele deu um conselho, né? Ele fez um acordo com os príncipes naquele período, para que eles, né, não revidassem a iniciativa
E eles concordaram, então, de fazer a paz e não revidar. Quando o movimento acalmou, eles aproveitaram que os outros haviam crido no acordo feito, e eles, então, fizeram um embate que a história diz que morre mais de 100 mil camponeses. Né? Então, meus irmãos, a história é muito sangrenta, né? Custou caro. A reforma protestante custou caro. Custou o preço de muitas vidas. E a outra obra importante também, né, colocada como dentro das principais, foi o cativeiro babilônico da igreja. Outra obra de Lutero. Afirmava que a igreja estava vivendo um cativeiro, assim como o povo de Israel esteve na Babilônia escravizado, né, durante os 70 anos. Quais eram as principais doutrinas defendidas por Lutero? Justificação pela fé, baseado nos ensinos de Paulo. Ele ensinava que o homem não é justificado pelas suas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. A infalibilidade da Bíblia. Ele considerava a Bíblia infalível e acima de toda e qualquer tradição religiosa, enquanto que a Igreja Católica Romana defendia a ideia de que o Papa era infalível e a Bíblia era sujeita à sua interpretação. Lutero afirmava que a Bíblia estava acima do Papa, pois ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Hoje para a gente é tranquilo isso aí, né? Para a gente é muito tranquilo essa parte aí, né? Mas por quê? Porque alguém pagou um preço muito grande, né? Muito caro, né? Muito alto anteriormente, né? E de forma que, então, foi necessário, né? Esse despertamento, esse rompimento. Outra doutrina, né, que Lutero defendeu é o sacerdócio de todo crente. Lutero negava o conceito que afirmava ter o Papa poderes sobrenaturais como intermediário entre o povo e Deus. Ele defendia a ideia de que todo crente é um sacerdote e tem livre acesso à presença de Deus. Não precisamos de um intermediário. O único intermediário entre o homem e Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa importante que Lutero também defendeu, e nós vamos encontrar, né, tanta coisa, tanta matéria, mas há uma coleção de Justo Gonzalez, de 10 volumes, que é a Era dos é a história do cristianismo através dos séculos. Né? História do cristianismo, se não me falha a memória, são 10 volumes eu tenho lá, já bem antigo, a história do cristianismo através dos séculos. Tá? Então, Lutero ele defende o sacerdócio de cada crente, mas ele não defende o crente andar sozinho, ficar sozinho sem a igreja, sem a comunhão da igreja, sem a congregação, sem fazer parte de uma congregação, de uma igreja local, né? E ele diz que não tem, né, ele mesmo defende essa questão, né? Não é possível ser crente sozinho, né? Não é possível ser crente para si, né? E a gente sabe disso, né? Porque ninguém vive para si, a Bíblia mesmo diz, né? E ninguém morre para si. Então ninguém pode, quando alguém diz, eu não preciso da igreja, eu posso ser crente em casa, não é? Eu posso ser, durante a pandemia foi uma necessidade ser crente em casa, não é? Mas hoje não mais, né? E também nós fomos crentes em casa durante a pandemia, mas não sozinhos, né? A gente estava sempre se comunicando, né? E buscando cultuar à distância, né? Ninguém ficou sozinho, tá? Mas ficou impedido de estar se juntando a outros, né? Mas, então não deve haver esse pensamento, essa ideia, né, equivocada. Nós sabemos muito bem disso, né? Porque se alguém que pensa nisso, ele está sendo tremendamente egoísta, tá? E a Bíblia diz que nós precisamos ser testemunhas do Evangelho. E como nós vamos ser testemunhar do Evangelho se não falar com as outras pessoas? Né? Se não se reunir com as outras pessoas, nos reunirmos com outras pessoas.
Como que a gente vai fazer a obra de Deus, né? Dizimar, ofertar, se a gente não vai frequentar, fazer parte numa igreja, né? A gente não vai cooperar com a obra de Deus de evangelização e de tudo mais que a igreja, né, que a igreja é constituída, né? Outro ponto também que é um grande equívoco, né, tá dizendo que Jesus estava errado. Jesus estava errado. Jesus edificou a igreja e está errado, né? Jesus que edificou a igreja, né? E a igreja é a eclésia, a eclesia, é os chamados, né, de fora, né, chamados para fora, né, já dizendo, né? Chamados para fora. De fora da onde? Do mundo, né? Chamados de fora desse mundo, perdido, de pecado, que jaz no maligno. Então, é a congregação dos santos. Então, nós somos a igreja é o corpo de Cristo. Então, outra coisa também equivocada, né? Sozinho você não é corpo, né? Então, a Bíblia, o ensinamento é vasto, né? É uma confusão que às vezes as pessoas, a gente sabe, né? É uma grande confusão quando alguém, né, levanta essa tese absurda, sem fundamentação, né? E vamos em frente em nome de Jesus. Quais eram os princípios fundamentais da reforma? Supremacia das Escrituras sobre a tradição, né? Supremacia da fé sobre as obras, supremacia do povo sobre o sacerdócio exclusivo, né? Então, a gente precisa tratar isso com carinho, né, irmãos? Porque a tradição a gente não pode jogar fora, né? Não é isso que Lutero está falando, né? Nós temos a nossa tradição religiosa, batista, né, que a gente ama, e ela faz bem. Ela só não pode contrariar a Bíblia, ela não pode estar no lugar das doutrinas bíblicas, né? Da salvação, né? E tudo mais, ou em geral, né? Mas aquilo que nós, né, guardamos, né? São condições e memórias importantes que nós não há como abrir mão, né? Na nossa vida cristã, né? Então nós vamos estar carregando, né, essa questão, né, da tradição, é muito tranquila. A supremacia da fé sobre as obras, isso aí é muito tranquilo, né? A gente sabe muito bem que a obra não salva, né? Que só é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador que nos traz a salvação, né? E inclusive a fé que nós temos para a salvação é recurso que Deus dá, né? Não vem das obras, né? Para que ninguém se glorie, né? Então Deus é quem nos dá essa fé, né? Como lá na carta aos Efésios, capítulo 2, vai falar para nós, né? A gente conhece muito bem isso, de 8 a 10, né? E pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, né? A supremacia do povo sobre o sacerdócio exclusivo, né? Então, essa questão aí, como ele coloca, que cada crente é um sacerdote, né? No sentido de que cada crente precisa orar pela sua vida, pela sua família, né, pela sua casa, pelo seu trabalho, né, ou seja, orar por tudo que for necessário, cada crente, ele é um sacerdote nesse sentido, né, mas não para salvar alguém, não para perdoar pecados de alguém, nada dessa questão aí, né? O perdão nós recebemos do Senhor. Já caminhando, finalizando, meus irmãos, Lutero foi vitorioso? Sim. Apesar das tentativas para condenarem Lutero, o Papa e o Imperador Carlos V não conseguiram. Quando foi convocado a comparecer ao concílio diante do imperador, ele expressou-se destemidamente da seguinte forma: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e de papas,
pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contraditado uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus. Assim Deus me ajude. Uma das expressões mais profundas do sentimento de Lutero está no hino Castelo Forte, não é? Que é bem conhecido nosso. E diz assim, então, essa estrofe: que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bem mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Amém, irmãos? Então, o autor, né, desse hino que nós cantamos, né, de tempo em tempo, né, de Martim Lutero. Ele compôs muitos hinos, né? Ele foi um músico, né? Ele traduziu muito, né? Ele realmente estudou muito, e dessa forma aí. E aí, conforme lemos já aqui também na Carta aos Romanos, creio que dentre as verdades que os crentes precisam recuperar, as prioritárias são as grandes doutrinas da Reforma, resumida pelos conhecidos solas, palavra em latim que significa somente ou só, não é? Sola Scriptura, só a Escritura, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, solus Christus, só Cristo, e só lhe deu glória, só a Deus glória. Este último bem sintetizado pelo apóstolo Paulo em Romanos 11:33, né, até o verso 36 que nós lemos. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. O desafio é de retornarmos ao cristianismo bíblico, centrado na pessoa de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, e ao seu evangelho, expresso nas Escrituras Sagradas. Martim Lutero fala uma coisa muito importante também, irmãos, e ele faz, né, a compreensão dele que somente, né, Deus, né, a glória somente a Deus, está baseado no que ele defendia como a lei e o evangelho, né? Ele dizia que a lei, ela nos massacra, né? A lei, ela nos espreme, nos massacra. E o evangelho, ele nos exalta. Ele nos eleva à condição privilegiada, né? Que é a pessoa de Jesus Cristo, né? E ele tem sempre em mente que a palavra é Jesus Cristo. Por isso ele valorizou muito o evangelho. Ele defendeu muito o evangelho da graça de Deus, e ele defende o evangelho, ele está falando da pessoa de Jesus, né? Tudo que Jesus é, né? A palavra encarnada. E quando ele diz que a lei massacra, a lei espreme, é porque a lei, ela condena, é a lei que condena, né? É a lei, é através da lei que nós sabemos do pecado e da condenação, né? A alma que pecar, essa, o quê? Morrerá. E essa lei, ele tem em mente, né? É interessante isso, né? Você estudar, e você vai perceber, né, porque ele desenvolveu todo esse aparato, esse ministério, e todas essas teses, todo esse conhecimento, né? A iluminação do Espírito Santo de Deus, né? E ele vai ter em mente esse aspecto, né? Quando ele fala da lei, ele está pensando nessa questão, né? É a lei que precisa ser cumprida. E a lei, para ser cumprida, ela exige um esforço, podemos dizer, sobrenatural, né? E aí eles vão esbarrar onde nós esbarramos. Não é possível cumprir.
Né? A lei mata. A letra mata. A letra. A letra mata. Sim. É. Isso aí. É verdade, né? Não tem a ver a letra com a lei, né? A letra, né? Essa letra, né? Pode, Então, a questão... Pois é, então, amém. Ele tem essa percepção, né? Que para hoje é mais clara, porque, né, já houve todo esse desenvolvimento. Então, nós precisamos lembrar. E então, o Evangelho, então, que, vamos dizer, que está dentro da teologia paulina, né, que é do Cristo exaltado, é o da cruz. E ele vai colocar, então, em relação a essa parte, né, também em relação à cruz, a necessidade, né, o que ela representa, né, que é o perdão dos nossos pecados, através do sofrimento de Cristo Jesus. Então, o Evangelho, então, ele é aquele que traz vida e que representa a nossa vitória, porque Cristo venceu por nós. Então, a lei impossível para nós vencermos, Jesus venceu. Então, Jesus, Deus merece toda a honra, toda a glória, né? Tudo isso nos revela a maravilhosa herança que possui o protestantismo histórico, as grandes doutrinas da graça e a certeza de que Deus está conosco nesta empreitada de fé. Tudo isso nos motiva, meus irmãos, a proclamação do Evangelho com toda a sua beleza e verdade, até aos confins da terra. Que nós possamos estar agradecendo a Deus, né? As bênçãos. Vamos cantar para a gente terminar, irmãos, mais uma vez, né? E que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos a cada tempo, né, examinando mais a história e a palavra de Deus, que assim nós vamos ser enriquecidos com o coração e a mente abertos.